Sabe aquele jogador que passou pelo seu clube, mas hoje, em 2024, você não faz ideia onde é que ele está jogando? Agora você irá descobrir onde esse cara está atuando. No vídeo de hoje vamos trazer aí 7 jogadores que estão esquecidos aí mundo afora, que os jogadores estão perdidos aí pelo mundo, sumiram literalmente no mapa. Vamos trazer esses nomes aqui, muitos jogadores famosos, jogador de Copa do Mundo, jogador que tem passagens aí pelo Milan na Itália. O vídeo hoje está imperdível, fique até o final, mas antes de começar o vídeo eu peço para você deixar o like aí. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no canal. A gente quer chegar agora a 15 mil inscritos. Se você não está inscrito, se inscreve aí para ajudar esse nosso projeto a crescer a cada dia. Nosso canal está crescendo aí aos pouquinhos, estamos chegando passo a passo. Queria agradecer demais aí aos nossos inscritos, estão dando um voto de confiança aqui para o nosso canal, valeu demais. Ativa aí o sininho das notificações aí para você ficar por dentro do que a gente postar aqui no nosso canal Showball. Muito obrigado a galera aí que está curtindo nossos vídeos, está compartilhando também aí com seus amigos. Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu fiz uma lista aí de 7 jogadores que estão bem esquecidos aí, mundo afora, que muita gente sequer lembra desses caras, às vezes até lembra, mas não faz ideia onde é que esse cara tá atuando, né? E o nosso primeiro nome aqui da lista é o zagueiro Gabriel, lembra dele? Aquele que teve passagens aí pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo. Ele está atualmente jogando no Yokohama FC lá do Japão. O jogador que foi contratado pelo clube japonês lá em 2021, está todos esses anos atuando lá no futebol japonês e tem contrato até o dia 31 de janeiro do ano que vem, de 2025, com o Yokohama FC. O jogador que ficou bem marcado pela passagem pelo Atlético Mineiro, também foi bem com a camisa do Botafogo, apesar de na época que ele jogou no Botafogo, o Botafogo não andava nada bem das pernas, mas ele foi um dos poucos destaques, tanto que foi vendido ao futebol japonês pela aquela grana que a gente sabe, né? O jogador é titular lá do Yokohama, é um dos ídolos do time japonês e atualmente ele está com 29 anos e o seu valor de mercado, de acordo com o site transfermarket.com, é de 550 mil euros. Bom, continuando a nossa lista, esse aqui era um jogador que foi cotadíssimo aí para ser jogador de seleção brasileira por muito tempo, né? Foi capitão do Internacional por muitos anos. É o volante Rodrigo Dourado, cara. Lembra dele? Um jogador aí que teve grande destaque com a camisa do Internacional por muitos anos, foi peça fundamental no Inter, titular incontestável, até certo ponto, ídolo da torcida colorada. Porém, o jogador sumiu totalmente aí no mapa. Atualmente, com 29 anos, ele está atuando lá no Campeonato Mexicano pelo San Luis, cara. Nem tá jogando num clube grande, tá jogando num time médio para pequeno lá no futebol mexicano. E o jogador que era muito promissor, fez parte da seleção de base aí do Brasil, por muito tempo foi convocado, se eu não me engano, jogou até a Olimpíada. Jogador que foi contratado pelo San Luis do México lá em 2022 e tem um contrato até junho de 2025. Com o clube mexicano. Esse claramente é um jogador que tá bem esquecido aí, cara. Nunca se vê se especular aí o nome desse jogador em algum clube aqui no futebol brasileiro. Tivemos aí o mercado da bola aí, a janela internacional. Nenhum clube cogitou em contratar o Rodrigo Dourado. É um jogador que está totalmente esquecido lá no México, apesar dele ser titular do São Luís, mas não vem tendo tanto destaque assim para algum outro grande clube, até mesmo do México, contratar ele ou quem sabe ele voltar ao futebol brasileiro. E atualmente, como eu disse, ele tem apenas 29 anos. Poderia ser uma boa para muitos times aqui no Brasil que está tentando contratar volantes, precisando de volantes, só que agora, só no meio do ano, quando a janela internacional se abrir novamente, para algum clube aqui no Brasil demonstrar algum tipo de interesse e buscar, quem sabe, aí a contratação do Rodrigo Dourado. Bom, o próximo aqui é artilheiro, cara. Tanto que o apelido dele é Gustavo, cara. Lembra dele? Aquele mesmo, Gustavo, com passagens aí pelo Corinthians, jogou no Fortaleza, no Internacional. Atualmente o jogador está atuando no futebol chinês e nessa atual temporada ele fechou com o Shanghai Port, jogador de 29 anos, teve uma boa passagem pelo futebol sul-coreano e aqui no Brasil rodou demais, né? Como a gente falou, ficou bem marcado aí pela passagem dele pelo Corinthians lá em 2016, quando foi contratado. O jogador tinha se destacado pelo Criciúma um ano antes, foi contratado pelo Timão, passou ainda pelo Goiás, Fortaleza, Internacional, futebol coreano e, como eu disse, está atualmente aí na China. O Gustavo tem 29 anos e o contrato dele vai até dezembro de 2025. É um jogador que ficou bastante marcado pela passagem que ele teve pelo Corinthians, né? No Corinthians não teve vida fácil, apesar dele ter feito vários jogos como titular no Corinthians, mas ele nunca foi uma unanimidade dentro do timão, tanto que eu acredito que nenhum torcedor do Corinthians sente falta aí do Gustavo, alguns sequer lembram que ele teve passagem lá pelo Corinthians, né? Deixa aí nos comentários se você lembrava desse jogador que está atuando lá no futebol chinês.
Bom, o próximo aqui da lista também é um atacante. Esse aqui surgiu como uma grande promessa no Goiás. O Palmeiras aí, já da Crefisa, rapidamente viu que o jogador se destacou muito lá no Goiás e contratou o jogador em 2016. É o atacante Eric, lembra dele? Teve passagens aí, como eu disse, pelo Goiás, Palmeiras, Atlético Mineiro. Jogou também no Botafogo. E atualmente ele está atuando no futebol japonês no Machida Zelvia, que acabou de subir aí para a primeira divisão. O Eric é o principal jogador aí do clube japonês, ele está com 29 anos e com certeza foi uma promessa que não virou o que se esperava, né? O Palmeiras gastou muita grana na época para contratar ele, cerca de 3 milhões de euros para tirar ele do Goiás. Não se deu bem com a camisa do Palmeiras, tanto que foi emprestado 2 vezes para o Atlético Mineiro e também para o Botafogo. E além desses clubes, ele também passou pelo Yokohama Marinos, lá no Japão também, por empréstimo do Palmeiras. Jogou no futebol chinês e está desde o início de 2023 lá no Machida Zelvia. O ano passado ele estava jogando a segunda divisão do Japão. Ajudou o clube a subir de divisão e atualmente esse clube vem sendo um grande destaque na J-League, né, que é a primeira divisão aí do futebol japonês. Você lembrava aí do atacante Eric, é um jogador aí que poderia até mesmo retornar ao futebol brasileiro, muitos clubes aí precisando de um atacante de lado. Com certeza o Eric seria um bom nome aí para compor muitos elencos de times na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se você lembrava desse jogador. Bom, e continuando a nossa lista, um zagueiro aqui que foi revelado pelo Flamengo, cara. O cara chegou a jogar no Milan, meu amigo. É ele mesmo, o zagueiro Léo Duarte, jogador que já está há alguns anos atuando no futebol europeu. E aos 27 anos ele está no Başakşehir da Turquia. É um jogador que chegou a ser vendido aí pelo Flamengo ao Milan por 10 milhões de euros, cara. Muita grana o Milan pagou na contratação desse jogador lá em 2019. Ele não se deu bem com a camisa do Milan. Rapidamente saiu do Milan, foi emprestado para o próprio Başakşehir na temporada 2020-2021. Retornou ao Milan na temporada 2021-2022, acabando seu empréstimo com o Başakşehir. Ficou encostado lá no Milan e logo após isso o Başakşehir resolveu contratar o jogador em definitivo e pagou 2 milhões de euros. E atualmente, aos 27 anos, ele está atuando lá no futebol turco, né? Esse aqui pouco se fala, né? Vi poucas especulações dele para um possível retorno ao futebol brasileiro. Com certeza é um jogador que tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem apenas 27 anos. Seria uma boa, assim, para muitos times aqui no Brasil que tá precisando de um zagueirão aí. E o Léo Duarte poderia se encaixar muito bem no seu time, quem sabe, né? Bom, agora vamos falar de experiência, cara. Um jogador bastante experiente, jogador de Copa do Mundo. Ele mesmo, cara, o atacante Taison. Jogador que está atualmente aí com 36 anos e está no futebol europeu, se você não sabe. Ele está atualmente jogando no PAOK da Grécia, após uma fraquíssima passagem dele no Internacional, seu retorno ao Internacional lá em 2021. Acabou saindo do Inter pela porta dos fundos e foi parar no PAOK, onde está atuando desde janeiro de 2023. Ele se destacou muito pelo Shakhtar Donetsk, jogou muitos anos lá na Ucrânia. Antes disso também tinha uma passagem pelo Metalist, também da Ucrânia, quando foi vendido pelo Internacional lá em 2010 para o clube ucraniano. Mas ele ficou bastante conhecido na passagem pelo Shakhtar, tanto que o Tite convocou ele em 2018 para a Copa do Mundo. O jogador voltou ao Brasil, como eu disse, lá em 2021, mas não rendeu absolutamente nada com a camisa do Internacional. Se destacou muito pouco, tanto que o torcedor colorado não defendia tanto assim a sua permanência no clube, né? O jogador acabou saindo, como eu disse, pela porta dos fundos aí do Inter e está atualmente no PAOK da Grécia. Você lembrava aí do Taison? Acho que muita gente achava que ele estava até mesmo aposentado, né? Mas aos 36 anos continua na ativa e ainda lá na Europa. Bom, agora vamos falar aqui de um jogador que é um pouco lindo, né, cara? Ele mesmo, cara, o meio-campista Valdívia, lembra dele? Com passagens aí por vários clubes aqui no Brasil, ficou bastante marcado pelo Internacional. Depois que saiu do Inter, ele rodou bastante, foi para o Atlético Mineiro, jogou no São Paulo, jogou lá na Arábia Saudita, no Al Ittihad, voltou para o Brasil para jogar no Vasco. Depois que saiu do Vasco, ele voltou ao Internacional, estava emprestado aí ao Clube Carioca, também foi emprestado anteriormente, como eu disse, ao Al Ittihad, São Paulo e Atlético Mineiro. Foi emprestado mais uma vez ao Avaí. Quando acabou seu contrato com o Internacional, lá em 2020, o Avaí contratou ele em definitivo. Depois de 2022, ele foi para o Cuiabá e atualmente ele está atuando no Jeonnam Dragons, lá da Coreia do Sul. Jogador de 29 anos aí, o Valdívia, ficou bastante conhecido aqui no futebol brasileiro, como eu disse, pela passagem que ele teve pelo Internacional. Para muitos, ele era um jogador que poderia chegar até mesmo à seleção brasileira, um jogador que estava cotadíssimo para fazer parte da seleção olímpica lá em 2016, que conquistou o ouro. Com certeza é um jogador que se esperava muito, mas que ele entregou muito pouco aí na sua carreira.
Com certeza as lesões atrapalharam demais aí o rendimento do Valdívia. Após a saída dele do Internacional, ele não foi bem no Atlético Mineiro, não foi bem no São Paulo, no Vasco ele já estava meio que em decadência. Foi para o Avaí numa tentativa de recuperar o seu futebol, mas ele não encontrou tanto futebol assim. Foi para o Cuiabá como meio que o ultimato, talvez, aqui no futebol brasileiro. Conseguiu se destacar um pouco com a camisa do Cuiabá, tanto que foi vendido ao futebol sul-coreano, né? E atualmente ele está lá jogando no país asiático. Você aí lembrava do Valdívia, cara, um pouco lindo, né? Com certeza é um jogador que ficou bastante marcado aqui no nosso futebol, mas que se perdeu totalmente aí no meio do caminho. Deixa nos comentários aí o que você achou da nossa lista, se você lembrava de algum desses jogadores, se você sabia aí os clubes que eles estavam atuando. Deixa aí também nos comentários se você quer a parte 2 de jogadores que estão perdidos pelo mundo. Só comentar aí que a gente vai fazer sim essa parte 2. Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Valeu demais os guerreiros que ficaram aí. Tamo junto. E é nóis.